Olá, nono ano, aqui é o professor Jonathan e iniciaremos agora a correção da semana 2 do PET 7. Enquanto vocês vão admirando as belíssimas flores de lótus na imagem do vídeo, eu vou ler para vocês a lenda da flor de lótus no hinduísmo, que está escrita lá na página 125 do PET. Então vamos lá? Acompanhem. Um dia, reuniram-se para uma conversa à beira de um lago tranquilo, cercado por belas árvores e coloridas flores, 4 lendários irmãos. Eram eles o fogo, a terra, a água e o ar. Como eram raras as oportunidades de estarem todos juntos, comentavam como haviam se tornado presos a seus ofícios, com pouco tempo livre para encontros familiares. Mas a água lembrou aos irmãos que estavam cumprindo a lei divina, e este era um trabalho que deveria lhes trazer o maior dos prazeres. Assim aproveitaram o momento para confraternizar e contar uns aos outros o que haviam construído e destruído durante o tempo em que não se viam. Estavam todos muito contentes por servirem à criação e poderem dar sua contribuição à vida, trabalhando em belas e úteis formas. Então se lembraram de como o homem estava sendo ingrato, construído ele próprio pelo esforço destes irmãos, não davam o devido valor à vida. Os irmãos chegaram a pensar em castigar o homem severamente, deixando de ajudá-lo, mas por fim preferiram pensar em coisas boas e alegres. Antes de se despedirem, decidiram deixar uma recordação deste encontro ao planeta. Queriam criar algo que trouxesse em sua essência contribuição de cada um dos elementos, combinados com harmonia e beleza. Sentados à beira do lago, vendo suas próprias imagens refletidas, cada um deu sua sugestão e muitas ideias foram trocadas. Até que um deles sugeriu que usassem o próprio lago como origem. Que tal um ser vivo que surgisse da água e se crescesse em direção ao céu? Um vegetal, talvez? Decidiram-se, então, por uma planta que tivesse suas raízes rente à terra, crescesse pela água e chegasse à plenitude do ar. Ofereceram cada um o seu próprio dom. A terra disse: darei o melhor de mim para alimentar suas raízes. A água foi a próxima. Fornecerei a linfa que corre em meus seios para trazer-lhe força para o crescimento de sua haste. E eu lhe cercarei com minhas melhores brisas, dando-lhe minha energia e atraindo sua flor. Disse o ar. Então o fogo, para finalizar o projeto, escolheu o que de melhor tinha a oferecer. Ofereço o meu calor, através do sol, trazendo-lhe a beleza das cores e o impulso do desabrochar. Juntos puseram-se a trabalhar, detalhe a detalhe, na sua criação conjunta. Quando finalizaram sua obra, puderam se despedir em alegria, deixando sobre o lago a beleza da flor que se abria para o sol nascente. Assim, em vez de punir o ser humano, os 4 irmãos
deixaram-lhe uma lembrança da pureza da criação e da perfeição que o homem pode um dia alcançar. Então, essa lenda nos ensina o seguinte: ao invés de vingar, às vezes a gente tem a sensação de querer vingar do outro. E a gente não paga o mal com a mesma moeda. A gente tem a missão de reverter a situação praticando o bem. E a lenda da flor de lótus, através da crença hinduísta, traz para a gente esse ensinamento, esse belíssimo ensinamento. Então agora nós faremos a correção dos exercícios. Nos mitos das tradições religiosas estão presentes os posicionamentos das pessoas e comunidades que buscam compreender como as coisas surgiram. A linguagem do mito tem sido a forma com que o ser humano procura expressar a sua compreensão pela busca da própria existência. O que o mito narra? Narra o encontro dos irmãos terra, água, ar e fogo. Eles pensavam em punir o ser humano pelos terríveis erros cometidos contra o planeta. B. O que o mito explica? Explica que eles decidiram não punir os homens e deixar uma boa lembrança no planeta. E a letra C pede para grifar a parte que mais considera interessante e comentar. Na minha opinião, eu gostei muito do final que diz: os 4 irmãos deixaram-lhe uma lembrança da pureza da criação e da perfeição que o homem pode um dia alcançar. Ou seja, nós não devemos pagar o mal com a mesma moeda. Nós devemos combater o mal praticando o bem. Número 2. De acordo com o texto, coloque V quando for verdadeiro e F falso. Reuniram-se para conversar os quatro lendários fogo, água, ar, terra, verdadeiro. A água lembrou aos irmãos que estavam cumprindo a lei divina, verdadeiro. Assim, não aproveitaram o tempo livre para confraternizar e contar uns aos outros o que haviam construído. F, falso. Quando finalizaram sua obra, puderam se despedir em alegria, deixando sobre o lago a beleza da flor que se abria para o sol, verdadeiro. Assim, punir o humano era a decisão mais certa de tomar para o bem de todos, verdadeiro. Perdão, essa letra E é falsa. Número 3. A flor de lótus é símbolo onde muitas divindades do hinduísmo que aparecem sentadas sobre elas. Para saber mais, faça uma pesquisa, registre no seu caderno e compartilhe com amigos e parentes. Letra A. Qual o significado da flor de lótus? O simbolismo da flor de lótus está exatamente na capacidade da planta atravessar a lama para dar origem à flor. No Egito, o principal significado da flor de lótus é o nascimento e o renascimento devido ao movimento de abrir e fechar das pétalas conforme o movimento do sol. B. Quais são as curiosidades relacionadas a esta planta ocidental? A flor de lótus é uma planta aquática que floresce sobre a água e uma das curiosidades é que durante a noite as suas pétalas se fecham e a flor submerge. Com os primeiros raios de sol, a flor de lótus reaparece sobre a água e abre as suas pétalas novamente. Tanto é, vocês veem o sentido aí, né? Quando o fogo simbolizava os raios solares. Então, à noite elas se fecham, dá a entender que uma flor que foi dormir, e ao amanhecer, com o raiar do sol, a flor se abre novamente. As cores têm significado? Lótus azul remete para o triunfo do espírito em relação aos sentidos, significa sabedoria e conhecimento. Essa flor nunca revela o seu interior, porque está quase sempre totalmente fechada.
Lótus branca. Está relacionada com a perfeição do espírito e da mente, estado de pureza total e natureza imaculada. Normalmente é representada com 8 pétalas. Lótus vermelha. Revela a candura e natureza original do coração. Esta flor corresponde às qualidades do coração, como o amor, paixão e compaixão. É também conhecida como a flor do Buda da compaixão. Lótus rosa. Apesar de muitas vezes ser confundida com a flor de lótus branca, a lótus rosa é a mais importante e especial de todas as lótus, estando relacionada com as personagens divinas, como é o caso do grande Buda. D. O que foi mais interessante nesse seu aprendizado? Então, isso aí é uma resposta pessoal, né? Vocês aprenderam aí, através da lenda da flor de lótus, um pouco aí da cultura hinduísta, viram também o significado que a flor de lótus tem para os adeptos do hinduísmo e também do budismo. Então, essa questão, ela é uma questão pessoal. Então, vocês vão pensar o que vocês acharam mais interessante aprender, e vão registrar. E a letra E pede para vocês pesquisar, utilizando as cores da flor de lótus que você pesquisou, faça um colorido bem bonito no desenho abaixo, que está lá no PET. Então, quem imprimiu, é só caprichar aí na criatividade. Quem não imprimiu, é só ilustrar a flor de lótus no caderno. Encerramos por aqui, até o próximo, um forte abraço.